Não preciso ir à igreja para falar com Deus. Deus não é um Deus que habita em templos. Eu posso orar em casa mesmo. Se essa é a sua opinião a respeito de ir à igreja, vamos ver a opinião de Deus sobre isso? O que a palavra dele diz? Mas antes, inscreva-se no canal, clique em gostei e compartilhe essa mensagem. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Nós somos corpo de Cristo, e o que fazemos na igreja, seja bom ou ruim, será julgado um dia. Os membros do corpo se complementam perfeitamente. Assim como na igreja, os membros são necessários para a obra de Deus na terra. É um lugar onde a Bíblia é ensinada e passada adiante. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Para aprender os princípios, os mandamentos de Deus, existe um lugar com pessoas preparadas e chamadas por Ele para isso. Pessoas de bom testemunho, com amor ao próximo e prazer em exortar e ensinar. O próprio Jesus ia ao templo quando esteve aqui na terra, desde criança. Em um episódio no livro de Lucas, os pais de Jesus passaram dias sem ele, e quando o encontraram, ele estava no templo, ao lado de homens mais velhos que estavam maravilhados com a sabedoria do jovem Jesus. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, e assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E mais tarde, já adulto, ele ia ao templo para ensinar. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo, de manhã cedo, para o ouvir. A casa de Deus é um lugar onde ensinamentos são feitos, orações e dízimos e ofertas são entregues para a obra do Senhor. Jesus mesmo esteve presente em uma cena muito importante e que nos ensina sobre dar dinheiro a Deus. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Também há um episódio onde Jesus mostrou uma atitude que não é admitida na casa de Deus. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. A passagem na qual o Senhor Jesus se referia está em Isaías, capítulo 56, versículo 7. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Há um lugar onde você pode se reunir, se alegrar, orar, ofertar e sacrificar algo para Deus, no altar. E esse altar está na casa de oração, na casa do Senhor, na igreja. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É verdade, nossa salvação não depende da igreja. Não foi a igreja que morreu por nós, mas Cristo. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Na igreja, também há a reunião no dia da ceia do Senhor, algo instituído pelo próprio Jesus na noite em que foi traído. Um momento de reflexão profunda sobre nossos atos, pensamentos e palavras. Em que outro lugar você poderia participar da ceia do Senhor? É bem verdade que somos falhos e pecadores, mas ainda assim, Deus deseja que nos perdoemos e que haja amor ao próximo, e que não venhamos a desistir da igreja por causa da falha do homem. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Por isso exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Existe um comportamento que o Senhor espera de nós dentro da igreja, para que tenhamos um bom testemunho, que falem bem de nós, que sejamos amorosos e pacientes, caridosos e piedosos, que quem está fora possa olhar para as nossas vidas e ver que somos do bem e que servimos a um Deus vivo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Como não seria da vontade de Deus que nos reunamos na igreja, se em Apocalipse há tantos recados para as igrejas? Pense comigo. Um torcedor de futebol pode assistir ao jogo pela TV em casa, mas será que ele nunca vai querer ir até o estádio onde tudo acontece? Onde ele vê o jogo pessoalmente e pode se reunir com outros colegas torcedores e conhecer pessoalmente os jogadores? E a mulher que deseja fazer as unhas, cortar ou pintar o cabelo, se ela ficar em casa só na vontade, ela consegue sozinha? Pode até ser que sim, mas existe um lugar com um profissional especializado e qualificado para cuidar da beleza dela. É um princípio parecido quando falamos da igreja. Você pode ver e ouvir de casa, mas nada se compara a estar na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos, louvando e adorando ao Altíssimo. Ele deseja isso. A igreja é noiva de Cristo e ele virá buscar sua noiva. Se Jesus vai descer para buscar a igreja, onde você vai estar? Se você quer morar no céu, na casa de Deus, como pode não querer ir à igreja, que é a casa de Deus aqui na terra, um pedacinho do céu, totalmente acessível? Libere e liberte hoje o seu coração e sua mente para a entrada do Espírito Santo e que ele te convença que estar na casa de Deus, na igreja, é uma bênção para a sua vida. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem para que todos possamos aprender juntos. Fique à vontade para respeitosamente deixar um comentário. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade.